Bom dia, né, primeiro. Já engatei aqui a marcha. Primeiro, o pastor Eric hoje não pôde estar, porque ele foi prestar mais um concurso, agora para trabalhar aqui na Prefeitura de Vinhedo. Então, por isso que ele não está. Talvez ele chegue aí mais para o final, mas ele está lá em Jundiaí prestando a prova. E aí ele me deixou a missão de falar com vocês um pouco sobre Colossenses 3. A gente está nessa série sobre Colossenses. A gente já viu o capítulo 1. O Eric vai falar sobre o capítulo 2. Animado, rapaz. A gente vai falar... ele vai falar sobre o Colossenses 2. E eu vou falar sobre Colossenses 3 hoje, tá? Então a gente vai pular, mas domingo que vem a gente fala do Colossenses 2. A carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, como a gente viu no primeiro capítulo. Era uma igreja recém-convertida, que tinha também uma população mista, né, de judeus e gentios. E é uma igreja do século I, então a mensagem do evangelho estava ali muito nova ainda. E Paulo escreve essa carta a eles, para que eles tomem... a gente vai ver que no capítulo 2, ele vai exortar o povo de Colossos a não acreditar em vãs doutrinas, em filosofias do mundo. Era uma igreja que estava... No capítulo 2, você percebe que a igreja estava surgindo com algumas práticas que não havia sido ensinada por Paulo, que não fazia parte do evangelho de Cristo. Então, ele começa a falar sobre isso em Colossenses 2, para que eles estavam com uma prática de se autoflagelar e indo muito nessa onda mística das visões e tudo mais. E Paulo fala para eles, cuidado para que vocês não sejam enganados, porque essas práticas não podem matar a carne de vocês. Ou seja, essas práticas não vão tirar o pecado do meio da igreja. Nós temos que estar em Cristo. E ele adverte os colossenses a voltarem para o verdadeiro evangelho. E aí, no capítulo 3, ele começa a discursar sobre o caminho, então, que nós devemos seguir, né? Primeiro ele fala do que os colossenses não devem fazer, e aí no capítulo 3 ele começa a falar qual é o caminho, então, de uma pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, a primeira coisa que a gente extrai desse texto, a estrutura de Colossenses 3, ela é basicamente assim. Primeiro, Paulo começa falando com eles. Ele fala no capítulo 1, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Então, os primeiros versículos até os 5 fala da identidade do cristão. Nós estamos em Cristo. Então, e esse primeiro trecho do capítulo é muito importante para o resto da carta, para que eles consigam viver o que Paulo está ensinando no resto da carta, que tem só mais 3 e 4, né? Então, aí depois ele vai falar das coisas que nós devemos abandonar. Então, ele fala, se desfaçam do velho homem, abandonem certas práticas. Então, ele fala do pecado que nós precisamos combater. Depois ele vai falar das virtudes que nós conseguimos crescer em Cristo, né, do que nós conseguimos fazer por estarmos em Cristo. E, por fim, ele vai falar de como essa identidade de estar em Cristo afeta os nossos relacionamentos. Então, a gente vai falar rapidamente sobre cada uma dessas fases, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma nova conduta surge a partir de uma nova visão de mundo. A gente só vai ter práticas diferentes se nós entendermos a vida de uma maneira diferente. E aqui, a nova visão de mundo que Paulo está trazendo para os colossenses é justamente sobre a identidade que nós temos em Cristo. É isso que vai mudar a nossa conduta. Então, às vezes, a gente olha para o pecado e a gente quer vencer o pecado com as nossas forças, né, com a nossa força de vontade. Só que a gente não vai conseguir. O que vai mudar a nossa conduta é quando nós compreendemos e nos apegarmos a essa verdade de que nós estamos em Cristo. Às vezes a gente pensa que a vida cristã é colocar a gente assim num caminho e fala, agora você tem que fazer tudo certinho. Só que, na verdade, a vida cristã quer dizer que nós fomos colocados em Cristo, porque Ele fez tudo certo. Ele andou certo. Ele venceu o pecado. Ele foi fiel até a morte. E essa é a proposta para nós. Você é um cristão?
então você anda no poder de Jesus Cristo. Você agora vive uma nova realidade. Você tem uma nova leitura da vida, do mundo, e por isso você consegue, então, viver em uma nova conduta. Nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, no Salmo 73, a gente tem a história de Asaf, que fala que tinha inveja dos ímpios. Só que quando ele entra no templo e ele é colocado diante da presença de Deus, ele passa de invejoso, de uma situação de inveja, para uma situação de contentamento. Porque ele entende o que Deus fará com os ímpios. Então, aí ele passa a se sentir feliz pelo que ele tem. Nós temos Jó querendo contender com Deus por uma autojustiça, né? Discutindo com os amigos e até com o próprio Deus. Só que lá em Jó 42, ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, ele sai da condição de autojustiça e ele vai para uma condição de humildade. Nós temos Pedro, muito conhecido, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, quando Jesus está sendo preso e açoitado. Só que depois, no livro de Atos, nós vemos Pedro defendendo a sua fé diante do Sinédrio. Então, aquelas autoridades que Pedro se escondeu, quando ele ainda não tinha uma nova visão de mundo, agora ele estava pronto para morrer, porque Deus tinha dado a ele uma nova compreensão da realidade. E ele defende, então ele passa de uma situação de medo para uma posição de ousadia. É isso que a identidade que nós recebemos em Cristo faz com a gente. Nós passamos a enxergar as nossas limitações e os nossos problemas em uma nova perspectiva e a gente reage a eles também de uma maneira diferente. Agora a gente vai para a carta, para o capítulo 3 em si. Vamos ler aí do 1 ao 5. Fala assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, até o 4 só, esse primeiro trecho. O outro a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós vemos aqui Paulo falando sobre uma identidade em Cristo. Tem uma doutrina na nossa fé que chama doutrina da união mística, que ela vai falar justamente dessa união misteriosa que nós não conseguimos explicar. Essa maneira que, através de Cristo, nós herdamos a salvação e as glórias do Senhor. Não existe explicação para essa união que Deus fez. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos. Através da ressurreição de Cristo, nós também fomos ressuscitados dos nossos pecados. E quando Ele vier, nós seremos glorificados com Ele. Isso chama a doutrina da união mística. E Paulo está aqui ensinando para os colossenses os estágios da exaltação de Cristo. Então, primeiro ele morre, depois ele é ressuscitado, ele ascende aos céus e um dia ele virá em glória. E nós estamos com ele em todas essas fases. Eu vou ler para vocês Colossenses 2:6, fala assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. E o Colossenses 3:1 fala que nós somos ressuscitados com Cristo e devemos buscar as coisas do alto. Então, a gente precisa entender que, através dessa união mística, nós herdamos tudo que Jesus conquistou. E nós precisamos nos apegar a esse espírito de vitória. Nós precisamos resgatar essa vitória. Porque hoje nós ficamos um pouco preocupados em falar sobre triunfo, sobre vitória, porque existe essa onda do triunfalismo que fala sobre vitória só de um jeito terreno. Você não pode ficar doente, você não pode ter problema financeiro, seus parentes não podem morrer, você não pode pegar o Covid, porque você é crente, você é vitorioso. Só que não é essa maneira que nós devemos nos apegar às vitórias de Cristo, mas numa perspectiva eterna, como Paulo está ensinando, olhai para as coisas do alto.
E quando a gente olha para as coisas do alto e nós entendemos que nós morremos com Cristo, que nós herdamos uma nova vida com Cristo, e que um dia nós iremos governar com Cristo, nós seremos manifestados em glória junto com Ele, a gente entende do que esse espírito de vitória está falando. Está falando de eternidade, está falando da nossa coroa incorruptível, como Pedro fala. Então, o cristão tem problema. O cristão fica doente, o cristão morre. Nós estamos aqui na fase do já, mas ainda não. Tipo, sim, só que não. Né? Nós já recebemos a vida eterna, mas ainda estamos sujeitos à morte. Nós já somos uma nova criatura, mas vivemos ainda em um mundo que jaz no maligno. Então, a gente está nessa fase crítica da nossa história. E nós precisamos dessa consciência de que nós somos vitoriosos com Cristo. Ele já venceu e um dia Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É nessa realidade que o cristão deve andar. Talvez essa semana você se sentiu fracassado, talvez essa semana você passou necessidade, ficou doente, mas saiba que você é vitorioso, apesar da sua realidade momentânea. Paulo fala sobre isso, né? O sofrimento momentâneo não se compara com a glória que há de vir. Como os cristãos da igreja primitiva andavam? Como que Paulo ensinava eles? Exortava, animava, sempre apontando para o dia do Senhor. Sempre apontando que, olha, o seu lar não é aqui, não se apeguem às coisas terrenas. Pedro fala sobre isso também, andem como peregrinos. Os apóstolos da igreja sempre ensinaram à igreja que agora nós vivemos esperando uma nova realidade. Um tesouro diferente, uma riqueza que esse mundo não pode nos dar. Por isso que eles suportavam as aflições daquele tempo que eles estavam vivendo. E nós também precisamos suportar as nossas aflições sem perder de vista a nossa identidade em Cristo. Aí ele fala para a gente o que quer dizer pensar nas coisas do alto. A gente pensa muito no que é importante para a gente. Então, se você está planejando uma viagem, você pensa nisso o tempo todo. Se você está com um problema financeiro, você pensa nisso o tempo todo. Se tem alguém doente, você pensa nisso o tempo todo. A gente pensa no que é importante, porque pensar orienta a vida. Né? Você não acorda assim e vive sem seu cérebro. Né? Vai vivendo, sai vivendo. A gente não é bicho, nós somos seres humanos. E sobre a fé, nós temos que pensar também. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Temos que pensar na nossa vida, incluindo a soberania de Deus nela. Precisamos conhecer a palavra de Deus para pensar na nossa vida através de uma visão bíblica das coisas. Só que a gente foi ensinado por muitos anos que cristão não tem que pensar. Cristão não tem que pensar, cristão não tem que conhecer, cristão não tem que questionar as coisas. E aí o cérebro que Deus nos deu, o intelecto que foi dado a nós por Deus, o seu intelecto não foi dado pelo diabo, foi dado por Deus. E a Bíblia fala que a gente tem que amar o nosso Deus com todo o nosso entendimento. Isso inclui pensar nas coisas do alto. A gente se perde na nossa caminhada cristã porque a gente pensa muito nas coisas terrenas. E aí a nossa expectativa, né, de vitória, de felicidade, está sempre em coisas terrenas. A gente está sempre se comparando o que a gente tem, o que a gente não tem, o que o outro tem. Aí a gente sai da identidade em Cristo e a nossa vida é só isso aqui que a gente consegue ver. A gente tem que pensar nas coisas do alto. Aí depois que Paulo dá essa introdução até o verso 4 sobre a identidade, a gente parte para o segundo ponto. Ele fala das coisas que nós devemos abandonar. Do versículo 5 ao 11 ele fala assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos.
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, primeiro, Paulo começa falando, então já que vocês, foram ressuscitados com Cristo, agora abandonem o velho homem. Agora abandonem a ira, a cólera, a mentira, a inveja, a maledicência. Vocês conseguem fazer tudo isso? Claro, gente. Tão fácil, né? Somos todos santos. Não falamos mal de ninguém, não contamos mentirinha, não temos inveja, não ficamos nervosos, estressados, gritando com todo mundo. A gente está pronto para ir já. Só que não, Deus tenha misericórdia de nós para abandonar todas essas práticas. Porque a gente faz isso sem pensar. Se tem uma coisa que a gente faz sem pensar é pecar, Quando você vê, você já pecou. Porque essa é a nossa tendência. O ser humano se apressa em fazer o mal. Então, a gente precisa lembrar da nossa identidade. O que é o velho homem? É um indivíduo totalmente governado pelo pecado. Totalmente governado pelo pecado. E nós não podemos mais ser assim. Se nós estamos ressuscitados com Cristo, nós temos que ter uma vida de obediência. Agora, conseguimos sozinhos? Não. O evangelho é poder. Paulo fala isso. Eu não trouxe para vocês só palavras, mas o evangelho de Deus também é poder. O cristianismo é a única religião, é a única fé que tem um Deus pessoal agindo na vida dos seus filhos. Ele não largou um monte de regra para a gente e agora sumiu, desapareceu. Ele está conosco nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Ele está ali nos dando graça dia após dia para vencermos o pecado. Então nós precisamos, se você e eu, se nós ressuscitamos em Cristo, nós precisamos nos despir do velho homem. Tirar da nossa vida as práticas que lembram aquele indivíduo totalmente governado pelo pecado. Tá acabando, gente. Eu só me perdi nas minhas folhas aqui, mas vai dar tudo certo. Aí ele fala que Cristo é tudo em todos, no verso 11. O que isso quer dizer? Que em Cristo nós temos unidade de valor. Cristo nos deu o mesmo valor, morreu por todos nós de forma igual, nos ama da mesma maneira, está trabalhando em nossas vidas do mesmo jeito, nós temos unidade de valor, tá? Aí ele começa uma outra sessão. Então, já que vocês estão ressuscitados em Cristo, se despiram do velho homem, desvestiram esse governo do pecado, agora, no verso 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui Paulo fala daí do jeito que nós temos que viver. Também é super fácil, Ser humilde, ter paciência. Eu sou um poço de paciência. Nossa, sou um poço. Vocês podem ver já, Também não é fácil a gente viver essa vida aqui. E aí Paulo fala de uma paz no verso 15. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine o vosso coração. O que é essa paz de Deus? Essa paz de Deus é aquela que não depende das nossas circunstâncias. Você está vivendo uma situação em que você não consegue ter paz?
que você fala, nossa, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo parar de pensar. Você precisa remeter o seu coração a essa paz que depende da soberania de Deus, que fala de quem Deus é, do poder de Deus, da majestade de Deus, da autoridade, daquilo que Ele pode fazer. Deus está no trono de todas as coisas. E a nossa paz é essa, que nós temos um Deus imutável, que não muda de ideia, que não se cansa de nós, que não abandona as suas promessas. Nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus de amor, de misericórdia, sentado no trono de todas as coisas. E essa paz de Deus fala sobre isso. Nós não descansamos porque está tudo bem. A gente não fica bem, feliz, porque está tudo bem. Claro que nós podemos chorar. Hoje também outra mentira que se fala por aí, que crente não pode chorar, não pode sofrer. Claro que podemos, somos seres humanos, temos problemas, a gente chora de medo, de preocupação, de dor. Diante dos problemas a gente sofre como todo mundo. Mas essa paz de Deus deve nortear a nossa vida. A gente precisa... Ontem a gente teve aqui uma reunião, uma conexão, e eles falaram muito sobre isso, sobre o cristão e o sofrimento. Depois, se você não assistiu, você pode assistir lá no YouTube. Nós temos que passar pelo sofrimento. Como passamos pelo sofrimento? Seguros na paz de Deus, de que Ele está conduzindo a nossa vida para coisas superiores. Aí ele começa uma sessão muito importante e muito prática, que é, aqui na minha Bíblia está escrito os deveres domésticos. Não sei como está aí na sua. Tipo assim, deve estar a parte mais difícil. Então, Paulo fala, agora então que vocês já fizeram tudo isso, estão praticando essas coisas, vivendo em Cristo, ele fala, fazei tudo para a glória de Deus e em nome de Jesus, no versículo 17. Como fazemos isso? Aí Paulo começa a dar exemplo. Por exemplo, vamos lá no verso 18. Mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há exceção para ninguém. Verso 1 do capítulo 4. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Então, Paulo ele sai do ambiente da nossa família espiritual e ele vai agora para a nossa família de sangue. Então, já que vocês nasceram de novo, estão com Cristo em todos os estágios da sua exaltação, já que vocês abandonaram o governo do pecado, já que vocês estão desenvolvendo as suas virtudes em Cristo, agora façam tudo para a glória de Deus e em nome de Jesus. Portanto, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Agora que Paulo está trazendo para o ambiente dos relacionamentos tudo que ele ensinou. O que dá glória a Deus? Mulheres serem submissas aos seus maridos. Isso dá glória a Deus. Devemos ser submissas em tudo, cegamente? Não. Eu não vou me alongar falando de submissão aqui hoje, tá? Mas eu quero chamar a atenção de nós, mulheres, para uma coisa. Peraí, deixa eu virar a minha folha. Deixa eu achar onde que eu pus, que foi uma correria para fazer essa mensagem. Peraí. Aqui. Jesus, a gente sempre fala de Jesus como um modelo para os maridos, né? O amor sacrificial que morreu pela igreja, né? Essa sessão de Colossenses 3, ela é um resumo de Efésios 5, que lá vai ter mais detalhado essa questão dos papéis. Então, aqui é um resumo. E a gente sempre, lá em Efésios, a gente vê Paulo falando, né? Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a gente sempre pega o exemplo de Jesus só para os homens.
Só que a gente esquece que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus é um exemplo de submissão voluntária, que é essa submissão esperada da mulher. Nós voluntariamente nos submetemos ao nosso marido para dar glória a Deus. E eu sei que submissão é um problema para as mulheres de hoje. Para as nossas avós, talvez não seria. Mas para nós, mulheres hoje, que fizemos faculdade, temos o nosso próprio dinheiro, eu não tenho no caso, né? Mas nós que desenvolvemos, falamos idiomas, a gente acontece. Aí, de repente, você casa com um marido mais devagar que você. Aí é um problema a submissão. Você fica lá empurrando o homem, né? Se ele não andar, você não anda também. Mas a submissão, ela dá glória a Deus. E nós vivemos para dar glória a Deus. Eu sei que a submissão é um problema para nós. E aqui Paulo está pegando justamente no que é difícil para a gente fazer. Então, se você quer imitar a Cristo, lembre-se que ele foi também um exemplo de submissão voluntária. Ele, em nenhum momento do combinado dele com Deus, ele falou, Deus, agora não dá mais, porque isso aqui já está muito esquisito, vou ter que apanhar, vou ter que morrer, vou ter que aguentar esses seres humanos que eu mesmo criei, me julgando. Não, agora não dá. Eu fui submisso até aqui. Agora você pisou no meu calo, não vou ser mais. A gente faz isso às vezes. A gente é submisso até quando convém para a gente. Quando vai contra o jeito que eu acho, que eu quero, que eu penso, aí a gente fala, não, agora não dá mais. Nós temos que ter porque a Bíblia não fala para os homens, obriguem as suas mulheres a serem submissas. Por quê? Porque ele quer que nós façamos isso primeiramente por ele. Voluntariamente, por amar a Deus e querer glorificar o nome dele. Aí ele fala para os maridos, né? Maridos, amai cada um a vossa mulher e não a trateis asperamente. Os homens são mais ásperos, né? São mais grosseiros, naturalmente, é normal. São mais fortes para falar. Eu posso falar alto com as minhas crianças o dia inteiro. Mas se o Eric levanta a voz, eu já fico, por que está gritando com meus filhos, gente? Minha vontade de ir lá falar na frente, você pensa que está falando com quem? Eu tenho que me segurar, porque homem é mais, né? Quando eles falam, parece que a casa treme. Então, Paulo está falando, não sejam ásperos com as suas mulheres. Amem as suas mulheres, entendam as necessidades dela, ouçam o que elas têm a dizer, ouçam os conselhos que elas têm a dar. E você sabe que nós, mulheres, nós podemos ser grandes professoras para os nossos maridos. Nós podemos ensinar os nossos maridos o que é viver pelo outro. E eles vão remeter isso ao relacionamento deles com Deus. Porque nós, mulheres, vivemos para o outro. Vivemos para o nosso marido. Né? Para ajudar, para auxiliar. A nossa função é de sermos auxiliadoras. A nossa função não é ser submissa. Nós temos um trabalho muito atuante na vida do nosso marido. A nossa postura é submissão. Mas a nossa função é sermos auxiliadoras. E os nossos maridos, ao olharem para o nosso exemplo, vão aprender a viver pelo outro. E os maridos vão ensinar a nós a oferecermos esse amor sacrificial, porque é isso que é proposto a eles, por nós. Né? Os maridos devem morrer por suas mulheres, se preciso for. Então, eles nos ensinam com isso. A também oferecermos a Deus e a nossa família e a nossa comunidade na fé esse amor sacrificial. Então, o casamento ele é uma aula mútua. O casamento cristão, ele tem o propósito de dar glória a Deus. Ele tem um padrão, que é Jesus Cristo, e ele é possível por causa do poder do Espírito Santo. Nós mutuamente nos ensinamos e mutuamente nos santificamos. Isso está lá em um catecismo, não lembro qual agora, mas se fala que o casamento é para santidade mútua. Então, você, mulher, que se cala diante do pecado do seu marido, diante da omissão do seu marido com o papel dele, você não está santificando o seu marido. Se você não está trabalhando com ele para que ele melhore, para que ele seja mais atuante, para que ele agarre essa identidade que ele tem em Jesus, você não está santificando o seu marido. Se você simplesmente colocou ele de lado e agora você é a dona do pedaço, você está pecando no seu papel.
O ideal é que você trabalhe para colocar ele no lugar de liderança. É isso que Deus espera de nós. E você, marido, se você não tem liderado a sua casa, se você não tem se preocupado com as necessidades da sua esposa, com aquilo que ela tem falado que precisa melhorar, se você não quer morrer, não quero morrer, eu gosto das coisas assim, não vou fazer, não vou ajudar, não vou conversar. Se você se apega ao seu eu, você também está pecando porque você não está fazendo o seu papel para dar glória a Deus. E no verso 17, ele fala como que nós fazemos isso? Como que nós vivemos um casamento cristão? Em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque é difícil, o casamento é difícil. A gente romantizou o casamento, e aí as pessoas vão para o casamento e acham que família não dá trabalho. Acha que vai viver um conto de fadas. Só que família dá trabalho. Maternidade dá trabalho. Eu vejo muitas mulheres reclamando da família, do filho. Eu fico pensando, o que essa mulherada pensou? Eu mesmo reclamo, viu, gente? Falando pra mim mesmo. O que a gente pensa? Que família não dá trabalho? Que os filhos vão se criar sozinhos? Vão se converter sozinhos? Que a comida vai se fazer sozinha no fogão? A casa, você aperta um botão, ela se autolimpa. As contas já chegam pagas em casa. Seria ótimo, né? Mas não é assim que funciona. Então, o casamento dá trabalho. Por que o casamento cristão é diferente? Porque nós temos o poder do Espírito Santo agindo em nós. Por que as pessoas sem Cristo não dão conta? Porque não estão em Cristo. Porque não têm essa identidade nele. Porque agem na própria força. Então, o mais fácil é fazer a malinha e ir embora. Mas nós não somos esses. Nós nos apegamos à nossa identidade. Nós trabalhamos o nosso casamento com Deus para que Ele dê glória a Deus. Depois ele vai falar dos filhos, a gente já está acabando, tá? Ele vai falar sobre os pais e filhos. Ele fala assim, no verso 20 e 21. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não desanimem. Por que é difícil os filhos obedecerem aos pais? Nós que já somos casados, maduros, hoje nós devemos honra aos nossos pais. Não mais obediência. Mas nós temos que honrar eles enquanto eles viverem. Nós podemos receber os conselhos, podemos pedir direção, mas nós já não devemos mais a obediência de fazer o que eles estão dizendo. Mas os filhos pequenos que estão debaixo do teto dos pais, você pode ter 50 anos. Minha mãe falava isso. Enquanto você morar comigo, sou eu que mando. E ela estava certa, nem sabia que está na Bíblia, né? Enquanto os filhos moram com os pais, são dependentes dos pais, os pais são autoridade sobre os filhos. E obviamente, que é difícil obedecer. A gente sabe disso, mas a gente quer que as crianças obedeçam assim, né? Tem que ser fácil para eles. A gente não obedece, mas a gente quer que eles obedeçam. E por que é difícil os filhos obedecerem aos pais? Pelo mesmo motivo que nós não conseguimos obedecer a Deus, porque nós queremos fazer a nossa própria vontade, né? Agora, por que é importante nós ensinarmos os nossos filhos a nos obedecer? Porque isso é um treino para que eles obedeçam a Deus. E olha só qual é o nosso papel. Nós somos referência de autoridade. E não só autoridade terrena. Nós estamos ensinando os nossos filhos sobre a autoridade de Deus. Então, esse é um papel importantíssimo. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, com pressa, sem pensar sobre isso, sem estudar sobre isso, sem buscar conselhos sobre isso, porque nós estamos treinando pessoas, filhos de Deus, para obedecer a Deus. E às vezes a gente quer que eles obedeçam assim, né, no tapa, e a gente faz isso mesmo. A gente faz com que eles obedeçam à força. E tudo bem fazer isso, mas esse não pode ser o centro da educação cristã. Porque a educação cristã, ela fala de conduta do coração. Ela fala de educar a vontade da criança. Educar o coração da criança. Eu não vou também, se eu começar a falar disso, eu vou ficar falando até amanhã. Mas o que a gente precisa como pais é trazer o evangelho para o centro do nosso lar. Às vezes nós punimos demais os nossos filhos. A gente não manifesta misericórdia. Se eles erram, a gente tem objetivos exagerados, né, para eles. Se eles tiram uma nota baixa,
a gente vai lá e casca neles. Se eles têm um comportamento ruim, a gente vai lá e desce o chinelo neles. Só que o evangelho tem que ser o centro da educação do nosso lar. Nós temos que apontar para Cristo o tempo todo. Claro que isso inclui disciplinar os nossos filhos, usar a varinha para corrigir eles. Mas isso também inclui espaço para a confissão de pecados, quando os nossos filhos confessam pecados. Isso inclui espaço para misericórdia, para a gente falar. Às vezes, as minhas crianças falam comigo de um jeito, eu falo, eu vou te dar a chance de falar de novo. Eu vou fingir que eu não ouvi e vou deixar você falar de novo. Então, a gente tem que manifestar o evangelho na educação dos filhos. Os nossos filhos nos ensinam a obedecer e confiar em Deus. Porque eles confiam em nós. Quando você põe o seu filho num lugar alto, se você fala para ele, pula que eu te pego. O Matias pula até quando eu não estou vendo. Ele sempre acha que eu vou pegar ele. Eles pulam. Agora, quando Deus fala para a gente, pula que eu seguro você. Aí você fala, não, né? Vai que eu me esborracho. Melhor não. Vamos treinar Deus primeiro. Eles nos ensinam isso. Os nossos filhos também são incrédulos, tá? Por isso que a gente precisa ensinar eles a crer, não só a obedecer. Mas a gente precisa ensiná-los a ter fé. Agora, por fim, os pais, como que a gente não vai irritar os nossos filhos? Difícil, né? O nosso problema é que a gente não sabe usar a autoridade que a gente tem quando os nossos filhos erram. A gente perde a linha. Imagina se Deus perdesse a linha com a gente toda vez que a gente quebra uma lei que Ele fez. A gente já estaria igual os filhos de Abraão, né? Morrido, fulminado, queimado, assim. Então, a gente precisa saber pedir a Deus que Ele nos dê graça para usar a nossa autoridade, sem irritar os nossos filhos. A gente irrita os nossos filhos quando a gente impõe muitas coisas sobre eles. Tem que fazer isso. A criança não pode mexer em nada. Não, não mexe isso, não mexe naquilo, não faz isso, não faz aquilo. A gente irrita os nossos filhos, a gente não dá espaço para eles serem crianças. Cuidado, você é um exemplo da autoridade de Deus para eles. Aí eles vão achar que Deus é um Deus chato, que não deixa eles fazerem nada, que espera deles perfeição, que eles nunca podem errar. Nós somos os técnicos dos nossos filhos. Nós somos aqueles que vão treinar o coração deles para se relacionar com Deus. E por fim ele fala de trabalho. Ele fala que o servo deve, tanto o servo quanto o Senhor deve fazer tudo sabendo que eles têm um Deus no céu. Então o trabalho, gente, não é uma maldição, mas também não pode ser uma idolatria. Trabalha, né? Só que o trabalho nunca vai preencher a nossa vida. Nunca vai corresponder completamente às nossas expectativas. Só Deus vai fazer isso. E para terminar, eu vou ler 1 Coríntios, e aí nós vamos terminar. 1 Coríntios 2, verso 4 e 5. Fala assim. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, como que a gente tem esse estilo de vida de Colossenses 3? Não se apoiando na nossa própria sabedoria, mas no poder de Deus. Só Deus. Porque quando você mudar a sua visão de mundo, você vai mudar a sua conduta, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina. O Senhor é o nosso padrão elevado, Pai. O Senhor não diminui o seu padrão para que a gente te alcance. O Senhor nos chama a sermos santos como o Senhor é santo. E nós sabemos, Pai, que precisamos do poder do Teu Espírito Santo para agir dessa maneira. Pai, lembra a Tua igreja da identidade que nós temos no Senhor. Nos lembra, Pai, que nós fomos mortos e ressuscitados contigo para uma nova vida.